começar o nosso bate-papo com o Assis Neto, presidente do Sindicato dos Bancários aqui em Mossoró. Assis, a greve começou no último dia 6 de setembro, não é isso? Houve uma reunião ontem, mas sem nenhum avanço. Boa noite. Boa noite, Carol. Boa noite, Marcelo. Boa noite aos telespectadores da TCM. A greve iniciou-se no último dia 6, através de uma decisão das assembleias dos sindicatos de todo o país, né, ocorrida na semana anterior, na quinta-feira. E aqui na nossa cidade, por exemplo, o nosso sindicato ele congrega não só Mossoró, Mossoró e região, vai da região desde Açu até São Miguel, então é praticamente toda a região oeste. Ah, certo. Aí a categoria decidiu por unanimidade na Assembleia que, em rejeição à proposta apresentada pela Federação Nacional dos Bancos, FENABAN, optou pela greve, pela paralisação, para pressionar os bancos a realmente atender às propostas solicitadas pela categoria. Do dia 6 para cá, nós já tivemos algumas rodadas, né, de negociação, onde se junta numa mesa as comissões de negociação das confederações que congregam os sindicatos, juntamente com os representantes da FENABAN. Então, nós tivemos na última sexta-feira, a primeira proposta ficou em 6,5%. A categoria está pedindo 5% mais a inflação do período, de agosto do ano passado até setembro desse ano, que ficou em torno de 9 alguma coisa. Então, somada o ganho real que a categoria está pedindo, mais a inflação, daria em torno de 14,5%. No entanto, a FENABAN começou com a proposta de 6,5%, o que não contempla sequer a reposição da inflação do período. Então, aumentou para 7% agora, na última sexta-feira, isso acompanhado de um abono de R$ 3.000 reais, e depois aumentou agora para 7% o percentual, mais 3.300. A categoria não aceita o abono não integra salário, não reflete nas verbas indenizatórias de FGTS, de Previdência, etc. Então, a categoria, de pronto, já rejeitou, e aqui em Mossoró nem sequer a categoria se mobilizou para fazer a assembleia, porque entendeu que a proposta não contemplava nem sequer a inflação do período. Tivemos outra reunião ontem, mas não houve avanço também na proposta, não melhorou nada, e temos uma reunião agendada para amanhã. Essas reuniões que você fala são realizadas lá em São Paulo? Lá em São Paulo. E os sindicatos têm os seus delegados, sindicatos estaduais, juntamente com um comando nacional para tomar essas decisões, e aí, vamos dizer, no efeito cascata vão ocorrendo essas assembleias regionalizadas. Isso mesmo, Marcelo. Nós temos a CEBNN, que é a Comissão Especial dos Bancários de Negociação, e juntamente com a CONTEC, que é a confederação que nos representa, nós temos 3 confederações no Brasil, né? A CONTEC, que é ligada à União Geral dos Trabalhadores, ao GT, a CONTRAF, que é ligada à CUT, né? Que é a maior do Brasil, por isso que faz tanto barulho, né? E a CONLUTAS. A CONLUTAS não tem representatividade nessa mesa específica. A CONLUTAS, por exemplo, é a confederação a qual o Sindicato de Natal é associada, vinculada, né? E lembrando que o Sindicato dos Bancários de Natal, ele tem o nome de Sindicato dos Bancários do RN, o que muitas vezes provoca uma certa confusão, porque lá eles têm uma proposta toda própria, diferenciada, inclusive do resto do país. Eles estão pedindo lá 28% de aumento, né? Então, muitas vezes provoca confusão, porque aparece como Sindicato dos Bancários do RN, mas na realidade se restringe a Natal e região. Ainda alcança aqui a região do Seridó, mas não é o caso da nossa região aqui, que é da CONTEC. Então, essa reunião a qual eu estou me referindo é da CONTEC e essa é a Comissão Especial de Negociação com a FENABAN. Acontece no Maxud Plaza, em São Paulo. Assis, e a questão salarial é a única reivindicação de vocês ou existem outras? Não. As nossas reivindicações, Carol, isso aí é que a gente tem que esclarecer a população, ela passa por vários outros fatores. Se nós, ao longo desse período que nós vimos reivindicando, inclusive com essas paralisações que nós temos anualmente, né, que muita gente até acha que é uma questão política, mas que não é, né? Algumas pessoas acham que tem a ver com a saída do governo, que é uma represália esse novo governo, mas vale salientar que essas greves ocorrem todo ano. É um filme, eu chamo um filmezinho repetido, chato de se ver, mas infelizmente é a única arma que a gente dispõe para que tenhamos pelo menos parte das nossas reivindicações atendidas. E dentre essas reivindicações tem a questão de mais contratação, menos demissões. Os bancos, com esse período mais de crise,
eles querem manter aquela mesma lucratividade que eles tinham na época das vacas gordas, simplesmente explorando o seu corpo de funcionários, né, diminuindo e mantendo uma carga igual ou até superior de trabalho, né, já que a quantidade de bancarizados no país aumenta. Todo dia nós temos novas pessoas ingressando, se tornando-se clientes e precisando dos serviços bancários de um modo geral, e aí vai tudo, né? Desde o cartão de crédito, a conta, etc, etc. Então, nós pedimos mais contratação, menos demissões, segurança nos bancos, né? Nós temos tido casos aí de explosões de caixas eletrônicos, inclusive aquelas empresas que hoje trabalham vinculadas ou terceirizadas com o banco, como é o caso, por exemplo, dos correspondentes bancários, os lotéricos e correios, também são afetados por essa falta de segurança. Nós temos relato de casos de pessoas, de funcionários de correios que estão traumatizados hoje, não conseguem mais trabalhar, permanecem numa licença que ninguém sabe se vai voltar a trabalhar devido a sofrer com essa violência. O banco não representa essa categoria, mas isso é um reflexo do que acontece com nós bancários. Nós tivemos agora recente, em Açu, o caso de um tesoureiro do Banco do Brasil que foi sequestrado, teve a família sequestrada, foi uma comoção geral na cidade. Então, tudo isso nos torna vulneráveis, os bancários tornam a nossa categoria uma categoria vulnerável. Então, tudo isso a gente pede. Lembrando que quando a gente solicita essa quantidade de funcionários a mais, não é porque nós estamos pensando somente na gente, não. Isso é um benefício que se vier, uma conquista que se vier, beneficiar toda a população. Porque o comentário que a gente vê por aí, mesmo nós que somos bancários e procurando prestar o melhor serviço à população, é o comentário do serviço deficiente e os bancos, de um modo geral, prestam à população. Era sobre isso, inclusive, quando você começou o assunto, eu já me lembrei a questão daquela lei das filas, né? A lei das esperas, que não é cumprida. Nós vemos muitas vezes que não é culpa daquele caixa que está ali atendendo. Normalmente existe uma fila enorme de muitas pessoas e somente 2 caixas funcionando. Realmente a gente vê a necessidade, como cliente, dessa contratação. Essa questão, como é que fica essa questão? Não se cumpre a lei e pronto, fica por isso mesmo? O cidadão, o cliente ou o cidadão comum, ele tem a opção realmente de denunciar, né? É uma pena que não haja mais denúncias, né? Porque, na realidade, o bancário que está ali, ele não tem culpa, vamos dizer assim, daquela situação. Como eu falei agora há pouco, a intenção dos bancos é diminuir mais ainda para manter alta lucratividade e muitas vezes sequer sem pagar o salário digno àquela pessoa que está lá. Então, se você realmente presenciar uma situação dessa, denuncie aos órgãos competentes, o PROCON, não ache, não coloque, não incuta na sua mente que essas coisas não adiantam, porque adianta. O banco ele pode ser punido, inclusive financeiramente, que é o que mais pesa para o banco. Você ter aquela punição financeira, ele ter aquela punição financeira, então não deixe de denunciar, porque realmente isso é um caso grave. Inclusive, esse caso é tão grave que nós temos aqui, em alguns bancos, pessoas realmente adoecidas, né, doentes, de depressão, síndrome do pânico. Nós estamos com uma sindicalizada nossa que ela está com síndrome do pânico em casa, porque simplesmente a carga emocional de estresse muito grande em virtude da grande quantidade de pessoas que ela atende diariamente e absorvendo toda aquela negatividade das reclamações, etc. E hoje nós temos não só um caso, mas alguns casos de pessoas que estão doentes justamente devido ao excesso de trabalho e estresse provocado pela profissão. Qual é o déficit que você tem esse número em Mossoró em termos de funcionários, rede bancária, número de agências, número de funcionários para atender o pessoal nas agências, como o Carol falou? Eu também percebo que há determinados, não é todos os dias, mas determinados períodos do mês, tem uma multidão de pessoas que vai a agências e a gente anda por agências do centro, eu ando e vejo que, independente de ser banco público ou banco privado, aparentemente há uma carência de pessoal para atender a demanda. Você tem um número desse déficit? Marcelo, é até difícil para a gente mensurar isso aí, porque hoje os bancos contam com uma rede muito grande de atendimento extra banco, né? E aí eu cito o caso novamente dos correspondentes bancários e das lotéricas, das casas lotéricas, onde hoje essas empresas, essas entidades, elas funcionam como um braço de cada banco. Então, é até difícil nós mensurarmos.
Agora, dentre as nossas reivindicações, como eu falei, por mais contratações, vou citar um caso específico aqui da Caixa, que é o banco ao qual eu pertenço, faço parte do corpo funcional da Caixa. Nós tivemos há 2 anos, mais aproximadamente, na campanha salarial de 2 anos, uma das nossas exigências era mais contratações na Caixa, na Caixa Econômica, por ser um banco muito forte na questão das políticas públicas do governo e que, como eu falei, existe toda uma cadeia de benefícios sociais, de repasses, de recursos para os governos, e isso é uma coisa que vem aumentando enormemente nos últimos anos. Então, o banco realmente precisa estar sempre contratando, até porque, à medida que se contrata, tem uma outra quantidade grande que vai saindo devido a diversos fatores, como aposentadoria, doença, morte, etc. Então, nós solicitamos na campanha há 2 anos, mais ou menos, se eu não me engano, que fossem contratados aproximadamente 2.000 funcionários na Caixa, né? 2.000 e alguma coisa, porque existia um concurso válido que tinha sido realizado naquela época recentemente e a Caixa realmente precisava de funcionários. O que foi que ocorreu de lá para cá? A Caixa Econômica lançou planos de apoio à aposentadoria, né? Várias pessoas aderiram, pessoas que já tinham a idade de se aposentar, aderiram e ela não pretende chamar outras pessoas. Ou seja, ao invés de contratar, estão ocorrendo demissões e aposentadorias, né? Demissões por outros motivos, mas especificamente... Congelamento de vagas. Congelamento de vagas. Eu fui testemunha, em alguns casos, como representante do sindicato, agora, no começo do ano, de várias pessoas que ingressaram com ações contra... Eu estou falando do meu banco, mas isso acontece em vários, né? Principalmente nos bancos públicos, através dos quais as pessoas entram através dos concursos. Então, nós tivemos, por exemplo, pessoas que entraram na Justiça do Trabalho, solicitando o seu ingresso no banco, já que o banco dispunha de vagas, existia uma possibilidade de fazer esse novo concurso, com um concurso válido e a pessoa com a colocação que o habilitava a ser chamado e o banco não chama. Então, assim, é uma coisa que vem nos desgastando muito a categoria, porque realmente nós precisamos, né? E os bancos não acenam com essa possibilidade, muito pelo contrário, demitem. Nós temos aqui a participação do Fábio Souza, ele faz muitas críticas, viu, Assis, à questão da greve. Ele diz que é uma greve abusiva e abusada, que a população fica à mercê dos sindicalistas. E aí ele faz um monte de agressões, vamos dizer assim. Mas, enfim, o Fábio Souza é estritamente contra a greve dos bancários. Na realidade, a greve ela não é agradável para ninguém, né? A população, de um modo geral, ela se sente... especialmente os menores são os mais prejudicados, né? E quero dizer também que eu partilho da mesma situação, porque antes de ser bancário eu também sou cliente. Então, por exemplo, anteontem eu passei vários minutos em 2 filas de banco, justamente para fazer depósito, saque, como qualquer cliente comum, como sou realmente. Agora, o Fábio, né? Fábio, o que eu tenho a dizer é o seguinte, é um instrumento legal, né? Não é só a categoria bancária que utiliza deste instrumento legal para realmente avançar nas suas conquistas. E quero dizer também que várias outras categorias utilizam esse recurso, vamos dizer assim, para avançar nas suas conquistas, e que não é o sindicato, ele é apenas uma entidade representativa de todos os bancários. Então, a sua revolta ela deve ser dirigida mais para os bancos, os banqueiros, que são os que realmente detêm o poder de resolver isso num curto intervalo de tempo e não o fazem. Mas quer dizer para você que o sindicato apenas é um instrumento, uma entidade que representa a categoria. Essa greve ela é decidida pela categoria. E em Mossoró, para você ter uma ideia, ela foi decidida por unanimidade por todos os que estavam presentes na Assembleia. Sobre a paralisação dos bancários, a gente tem a participação do João Batista do bairro Abolição 2. Ele também questiona se a greve não seria uma irresponsabilidade por deixar todas as agências trancadas. E levanta aqui a questão da chamada lei de greve. Segundo ele, teria que 30% das agências teriam que estar funcionando e atendendo a população. 30%, o nome dele? João Batista. João, 30% dos serviços essenciais. E se você perceber, prestar atenção, tem muito mais que 30% desses serviços disponíveis à população. Basta dizer que nos caixas eletrônicos, por exemplo, você faz depósito, saque, pagamento de boletos, desbloqueio de assinatura eletrônica, além dos caixas eletrônicos que estão disponíveis à população, e eu sou testemunho porque eu sou usuário e usei como eu falei para você agora para o Fábio, né?
você tem os correspondentes bancários e as casas lotéricas, além do Internet Bank, que são os bancos virtuais, que hoje muita gente opera através, inclusive, de um smartphone. O simples smartphone hoje você faz pagamento, faz transferência, faz pagamento, transferência e outras operações. Então, assim, 30% dos serviços essenciais, hoje, dos serviços essenciais disponibilizados pelo banco, hoje, o que mesmo na constância da greve, muito mais são disponibilizados nesses meios alternativos, nesses canais alternativos que eu falei. Então, é muito mais do que 30%. Infelizmente, a população, uma parte da população bancarizada ainda não consegue acessar esse recurso de uma maneira esclarecida, mas que está lá, está sendo respeitado isso aí, inclusive além da compensação bancária, que envolve a questão de cheque, depósito de cheque, etc. Tudo isso é respeitado e está funcionando plenamente. Nós temos aqui a participação do Aguinaldo, do Aeroporto 2. Ele diz que não é contra a greve, vocês têm direito de reivindicar melhorias, mas também têm a obrigação de respeitar os clientes. Diz que ontem sofreu para fazer um pagamento de uma taxa no concurso da UFESA. Como é que ficam os clientes, Assis? Eu vou puxar aqui, já fiquei pensando uma pergunta em relação a esse assunto. A questão dos serviços. O que é que está sendo feito? O que é que está sendo possibilitado aos clientes de ser realizado ali nos bancos? Conforme eu falei para vocês agora e para a população que está nos assistindo, a questão dos canais alternativos, né? Especialmente nos bancos, os caixas eletrônicos. É lógico que vai ter uma situação ou outra que a pessoa não vai poder utilizar. Por exemplo, a pessoa que não tem um cartão, né, e vai precisar sacar na boca do caixa, ele não vai poder nesse período. Né? Ele vai ter essa dificuldade porque realmente não vai ter um caixa funcionando, um caixa físico, uma pessoa atendendo ele lá. Mas a grande maioria das demandas da população hoje, ela é atendida, a maioria hoje é atendida pelos canais alternativos. Basta você dar uma volta na cidade e ver a quantidade de pessoas que hoje se encontram nas casas lotéricas, correspondentes bancários e autoatendimento dos bancos, justamente para fazer essas tais operações que nós estamos falando aqui agora. Na questão de serviço, Carol, a Maria da Graça, que é do Abolição 1, ela pergunta, ela diz o seguinte: perdeu a senha do cartão, disse que era para ter recebido a aposentadoria dela desde o dia 6, quer saber se mesmo com a greve ela vai poder conseguir realizar a troca dessa senha. Ela não especifica qual é a instituição bancária dela, mas de uma forma genérica, ela pode fazer esse serviço? Olha, essas demandas que exigem uma presença física, né, é mais complicado dela resolver. Embora eu já tomei conhecimento que alguns bancos disponibilizam estagiários ou menores aprendizes ali fora para fazer essas operações de menor complexidade, as operações simples. Mas não são todos os bancos que disponibilizam isso, porque conforme a gente conversou aqui agora há pouco, isso aí não é considerado um dos serviços essenciais. A pessoa perdeu uma senha, tá? Vai lá para fazer uma senha. Então, hoje isso não é considerado dentro dos serviços essenciais. Nós temos aqui a participação da Angélica Soares. Ela está perguntando se o pagamento das terceirizadas vai sair amanhã. Não estou sabendo, viu, Angélica? Não estou sabendo dessa questão dos terceirizados. Peço até que, se a prefeitura tiver alguma novidade para divulgar em relação a isso, você não pode fazer divulgação de obras e ações no âmbito administrativo nessa época, mas se o pessoal quiser dar uma ligadinha, pelo menos para atualizar a gente, como é que está essa questão dos pagamentos, a gente eventualmente pergunta ali, entra em contato, liga para saber como é que está essa questão dos pagamentos, mas tem sido difícil a comunicação. Pablo Gomes, ele pergunta qual é a posição do Sindicato dos Bancários com relação ao mantimento, acho que da manutenção da maior taxa de juros do mundo, a Selic. É aquilo que a gente estava comentando agora há pouco, né? Vou trazer isso, vou fazer um parâmetro com a questão dos bancos, né? De lucratividade dos bancos. Nós temos os nossos bancos, os bancos brasileiros hoje, ou os bancos que trabalham no Brasil, hoje eles têm um índice de lucratividade dentre os maiores do mundo, né? O índice de lucratividade no Brasil ele é muito alto mesmo. Então, a gente, enquanto categoria, representante de uma categoria, não entende porque, por exemplo, agora trazendo para o âmbito da greve, da paralisação, que é o que nós estamos tratando aqui, por que é que essa negociação não é feita de uma maneira mais simples, né? Inclusive, eu defendo que essas negociações elas deveriam ser feitas, por exemplo, a longo prazo, de forma continuada, plurianual, por exemplo, não é? Ou seja, já poderia se definir aumentos, né? Reposição da inflação, por exemplo, como é feito, por exemplo, com o salário mínimo. Por que não fazer com a categoria bancária? A cada ano, fazendo a reposição salarial
e dando um plus, um ganho a mais em decorrência, por exemplo, do atingimento de metas. Isso seria uma forma realmente de evitar esse problema das greves, mas infelizmente a nossa forma de negociação com os bancos, nesse aspecto, é muito amadora. Assis, a gente agradece a sua participação. Nós vamos encerrando o nosso cenário político desta quarta-feira. Antônio, infelizmente, não deu tempo de fazer a sua pergunta. Antônio, 12 anos. Obrigado, tenha uma boa noite até amanhã. Carol. Assis, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço, um abraço a todos e estou disponível para eventuais esclarecimentos que vocês possam precisar. Tá certo, então, muito obrigada. Uma boa sorte nas negociações e que a greve termine o quanto antes.